Olá, bom dia pessoal, bom dia. E aí, animada? Eu tô muito animada, muito feliz que hoje nós vamos falar de Provérbio 20. Gente, já tem 20 dias, falta 10 dias para terminar o mês. Então, assim, 10 dias que falta para terminar o mês de julho e nós vamos começar o mês de agosto. Daqui uns dias é Natal. Então, quer dizer que passa muito rápido. E se a gente não procurar viver o propósito que Deus tem para a nossa vida, nós passamos anos e mais anos e não cumprimos aquele propósito que Deus tem. Então a gente tem que procurar saber, buscar de Deus sabedoria para cumprir o propósito que Ele tem para a nossa vida. Você sabe qual é o propósito seu? Né? Fica essa pergunta. Você está vivendo debaixo de um propósito que Deus te chamou? Porque o nosso viver é o nosso propósito, né? Então nós precisamos saber, né, buscar de Deus qual o propósito de Deus na minha vida. E um dos maiores propósitos de Deus na nossa vida é ganhar almas, é falar de Jesus, é falar da palavra, é falar do amor dele, da vida dele, da pessoa dele, do Senhor Jesus. E é onde nós aprendemos a falar dele, na palavra dele, porque a palavra dele é viva e eficaz. Então, vamos viver o nosso propósito aqui na terra, porque não adianta nada viver nessa terra, desfrutar e não viver o propósito que Deus tem para nós. Então, assim, hoje é dia 20, Jesus amado, já chegou dia 20, né? Falta 10 dias para as férias, né? Algumas pessoas estão de férias e daqui uns dias já vai retornar às aulas, retornar a correria, né? E aí o que nós estamos fazendo da nossa vida? Aí já termina, já chega dezembro, aí já começa outro ano. E como é que é? Nós estamos vivendo o nosso propósito? Nós precisamos viver o nosso propósito, né? Então, hoje é dia 20 de julho de 2022. O dia que o Senhor fez para nós, o dia que o Senhor nos deu para nos alegrarmos, de sermos mais felizes. Hoje Deus formou esse dia para você. Então, Ele te deu esse dia de presente, né? Hoje eu acordei já mais cedo, já fiz minha caminhada, já tomei meu café, vim para a loja, já abri a loja. Então hoje de manhã já li quase metade de um livro, né? Que eu tô lendo um livro, né? Já li, já estudei um pouquinho sobre a palavra de hoje, sobre o provérbio. E assim, e passa tão rápido, gente, muito rápido. O Reginaldo, aqui o Reginaldo, meu marido, ele fala assim, que a gente faz caminhada de 7 horas, né? E aí eu falo assim, vamos fazer a caminhada mais cedo, mas tá tão frio que ele não encara o frio. Porque passa muito rápido. Aí ele tem que me deixar aqui na loja e tem que fazer algumas coisas do serviço dele. Aí hoje de manhã fez a evolução. Assim, tipo assim, que eu acordo mais cedo, eu que termino de me arrumar mais tarde, né? Aí, assim, é muito engraçado, né? Porque passa tão rápido. E é porque eu acordo mais cedo, eu gosto de ler, estou estudando outros assuntos interessantes, que não é só assunto de sabedoria, mas assunto de nós vivermos o dia a dia. Aí, e passa tão rápido. Gente, na hora que, vê, você já passou. Então, assim, por isso que a gente tem que ter convicção daquilo que Deus tem para a nossa vida. A gente tem que ter convicção do que Deus quer para a nossa vida. Convicção do nosso chamado. Convicção do que Deus quer fazer a cada um de nós. Porque cada um de nós nascemos com um propósito. Temos um propósito para cumprir nessa terra. Nós não viemos nessa terra por acaso. Não foi assim, tá,
por acaso eu nasci. Não, Deus já te criou, te formou, te fez linda, maravilhosa, poderosa para governar nessa terra. Então, o que nós precisamos governar em todas as áreas, nas emoções, no sentimento. Então, Deus já te fez isso para você viver um novo, viver o melhor de Deus nessa terra. A palavra de Deus também fala em Isaías fala assim: se me obedeceres, comereis o melhor dessa terra. Nós estamos vivendo, colhendo e comendo o melhor dessa terra. Mas para nós vivermos esse propósito que Deus tem para a nossa vida, tem um se antes, né? O se me obedeceres, né? Comereis o melhor dessa terra. Tá lá eu vou até abrir hoje, nossa, hoje me veio a lembrança desse versículo. Então, quando você tem um hábito de ler a palavra, eu tenho um hábito de ler a palavra, eu leio muita palavra de Deus. Minha Bíblia, eu tenho essa Bíblia que eu estou lendo, é a Bíblia da mulher. Essa Bíblia deve ter uns 20 anos, mas você vê, ela está toda arriscada. Eu ganhei ela muitos anos atrás de uma pessoa maravilhosa, né? Então, assim, a gente tem que ter o hábito de ler a palavra de Deus. Hoje a modernidade é mais fácil, cada um de nós temos o celular, nós possamos baixar a palavra no celular. Eu já gosto da Bíblia mesmo, da Bíblia de ler ela. Eu não tenho muita paciência de ler nada no celular, principalmente livro. Eu tenho vários livros que eu leio, tenho a Bíblia. Então, assim, a gente tem que ter o hábito de ler. Como é que eu vou ler a Bíblia? Ter o hábito de ler a Bíblia. Começa por Salmos, depois você vem Provérbios. Então, assim, vou te mostrar, ó, como é que minha Bíblia está. Ó, ela tá bem desgastadinha, mas ela tem vários riscos nela. Ó, elas assim, ó, tem vários riscos. Então, essa minha Bíblia, nossa, eu ganhei tem muito tempo. Que fala assim, ó, que eu tava falando, se quiser, né? Em Isaías 1,19 fala, se quiseres, ó, tem um se quiseres, me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então, para nós comermos o melhor dessa terra, nós precisamos querer ouvir, querer ler, querer orar. Isso é uma promessa. Olha, isso aqui tá escrito, ó, que eu li, ó, muito tempo, ó, até circulei o si, ó. Então, assim, a gente tem que viver, comer a palavra. Olha só como é que ela tá. Mas eu amo essa Bíblia, porque ela, nossa, te traz uns estudos muito bacana. Então, assim, começa nessa introdução, né? Como passa rápido as coisas se a gente não procurar viver com sabedoria, com entendimento, com a palavra de Deus. Nós estamos vivendo por viver, mas quando nós temos um propósito, eu vou falar de novo, cada um de nós tem um propósito aqui nessa terra. Nós não nascemos por acaso. Deus já nos formou, ó, muito antes. Lá no Salmo 139 fala, o Salmo 139, ele fala, que ele nos formou. Fala assim, ó, Deus onisciente e onipresente. Ele fala assim, ó, o Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos, esquadrilha o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Então, o Senhor já te conhece todos os seus caminhos. O que você passou, Deus, Ele conhece você
desde o ventre materno, Deus já te conhece. Ainda a palavra me não chega à língua, e tu, Senhor, já conheces. Tu me cerca por detrás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobre modo elevado, não posso atingir. Ó, fala aqui assim, ó, no 13 fala assim, pois tu me formastes. Então o Senhor já nos formou. No meu interior tu me teceste nos seios de minha mãe. Então o Senhor já nos formou. Nossa, Deus já nos formou no ventre da nossa mãe. Então Deus, ele já tinha um propósito para cada um de nós. E nós precisamos vender esse propósito. Aí fala aqui, ó, no 15. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto tu fui formado, entretecido, entre tecidos, né? Como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, o Senhor já nos viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um escrito determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então Deus nos formou, nos criou para um propósito nesta terra. Cada um de nós tem um propósito aqui. Então Deus, aqui o salmista afirma que Deus nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Então, ó, era pré-embrionário. Deus já nos conhecia. Então Deus nos conhece. Deus conhece a nossa vontade. Deus conhece o nosso desejo. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe de todas as coisas. Só vou deixar essa introdução hoje, saiu um pouquinho, mas vamos voltar lá em Provérbios 20. Então, cada um de nós nascemos com um propósito nesta terra. E nessa terra nós temos que viver o propósito que o Senhor tem para nós. Fica gravado no seu coração que você nasceu com um propósito nessa terra. Você não nasceu por acaso. Deus já te formou no ventre da sua mãe. E lá vamos nós no Provérbios 20. Esse provérbio maravilhoso que Salomão, quem fez o livro de Provérbios foi Salomão. Ele fez até o 29. Depois foi outro rei, né? Salomão era um dos homens mais ricos que existiu, um reinado mais rico que existiu nessa terra. Salomão ele tinha 40 conselheiros. Hoje está ouvindo e pensando, nossa, Salomão teve 40 conselheiros, né? Então ele foi um dos homens mais ricos. Ele na angústia dele, nos momentos dele, o que ele pedia para Deus? Sabedoria, né? Sabedoria para governar naquela época, né? Ele não pediu riqueza, ele não pediu fama, ele não pediu destruir os outros, ele pediu o quê? Sabedoria. E muitas vezes no nosso caminhar, na nossa vida, em Provérbio ele traz todos os parâmetros, né, da nossa vida, que ele fala. Aí em Provérbio você vai encontrar instruções para a sabedoria, para administrar suas emoções. Primeiro você, né, que eu sempre falo que primeiro nós, né. Em Provérbio ele tem um manual de como você ter um viver, né? Um viver diário. Então, ele te instrui sobre sabedoria. Ó, aqui em Provérbio tem casamento, emoções, negócio, tudo ele tem
em Provérbio, ele fala muito sobre isso e sobre as características, né, das pessoas aqui de Provérbios, porque aqui em Provérbios tem os tolos, sábios e os preguiçosos, né? Então, assim, em Provérbio, você começar a ler, estudar Provérbio, você vai ver tantas coisas maravilhosas que nós precisamos colocar no nosso dia a dia, porque a palavra de Deus, ela é renovada a cada dia. Ela é renovada. A palavra de hoje não serve para amanhã e o de ontem não serve para hoje. O maná tem que ser diário. A palavra de Deus tem que ser diária para a nossa vida, para fortalecer nossas emoções, nossos sentimentos, fortalecer nosso casamento. A palavra de sabedoria, ela traz vida a nossas emoções. Então, por isso que eu falo, se tem falta de sabedoria, que lá em Tiago fala que se nós tivermos falta de sabedoria, buscamos a Deus que dá liberalmente. E ele, se você precisa de sabedoria, busca a Deus que ele te dá. Que fala assim, ó, em Tiago 1,5, fala, se porém algum de vós, olha aqui de novo, o se, né? Porque o se significa se você quiser, o se, né? O Provérbios, a Bíblia, ela é cheia de se, porém, então a gente tem que entender isso aqui, ó, se, né? Quer dizer, se você me buscar, né? Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes improperá, ser-lhes concedida. Aí ela fala aqui, ó, peça. Ela tá falando, peça, porém com fé, e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Nós temos que pedir sabedoria a Deus, mas pedir com fé, porque não adianta nada você pedir sabedoria a Deus e não ter fé. Então, em primeiro lugar, pedir sabedoria com o quê? Com fé. Os dois andam juntos. Sabedoria, nesse versículo fala assim, se eu quero sabedoria, eu tenho que buscar a Deus. Então, a sabedoria eu busco de Deus, mas eu também tenho que ter fé para buscar essa sabedoria, né? Então, existe a sabedoria de Deus e a fé, né? Primeiro, eu tenho que buscar a sabedoria de Deus. Segundo, eu tenho que ter fé, né? Então, eu preciso ter fé para adquirir essa sabedoria. Então, é muito interessante sobre isso. A sabedoria é o processo de um discernimento no qual as escolhas são balanceadas e as alternativas julgadas. Para o piedoso, escolha sempre deve ser feita em sintonia com os propósitos e desígnios de Deus. Então, vamos lá. E aí, vamos buscar a sabedoria de hoje. Hoje nós buscamos essa sabedoria que está lá no capítulo de Provérbios 20, que é a sabedoria instrui sobre o que devemos evitar. Então aqui ele já está, essa sabedoria de hoje, de Provérbios 20, ele vai falar três tipos de pessoas que está nesse capítulo e que nós devemos evitar esse tipo de atitude. Eu não vejo pessoas mais de atitude em nossas vidas. Então são o quê? A bebida, ela provoca, destrói a família. A bebida destrói a família, a bebida destrói a vida de uma pessoa. A bebida, outro tipo de pessoa também que destrói, né, destrói também a vida de uma pessoa, é aquela pessoa preguiçosa, sem plano, sem sonho, que acha que o preguiçoso,
O preguiçoso, esse é outro tipo de pessoas que fala muito em provérbio. Provérbio fala muito do preguiçoso, né? Esse tipo de preguiçoso, ele sempre coloca culpa nas circunstâncias. Ai, eu não tenho aquilo ali por causa disso, por causa disso. Ai, eu não tenho isso por causa disso, por causa daquilo. Então, o preguiçoso sempre vai colocar as circunstâncias. Oi, Natália! Bom dia! Então, eu tô falando os 3 tipos de atitude e 3 tipos de pessoas que tem em Provérbio 20. O primeiro, a bebida. A bebida, ela destrói família, destrói vida, destrói tudo a bebida. Segundo, o preguiçoso. Esse aqui é poderoso. O preguiçoso, procrastinador, ele sempre vai colocar, como é que se fala? Vai colocar culpa nas circunstâncias que ele está vivendo. Às vezes o preguiçoso tem sonhos, tem projeto de vida, mas ele vai falar, mas eu não conquistei isso por causa das circunstâncias. Eu não tenho aquilo por causa disso. Sempre vai ter uma desculpa, esse o preguiçoso. A pessoa briguenta, aqui em Provérbios 20 também fala sobre a pessoa briguenta. Os ensinamentos nos diz que não devemos seguir esse caminho, porque ele é marcado pela confusão e pela discórdia. Então a gente tem que ter cuidado também com esse tipo de pessoa, né? A pessoa briguenta, que tudo é ranzinza, rixosa, mulher briguenta dentro de casa, o marido chega, já começa a brigar e tal. Isso também, Deus não se agrada desse tipo de pessoa. Então, em Provérbios 20, vai ter esses 3 tipos de pessoa que nós vamos ler hoje. Aqui, fala: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoraçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Olha, ele aqui já tá dando uma alerta, né? Que o vinho é escarnecedor. Se você... a bebida, o alcoolismo, a bebida aprisiona mais que a droga, que não é legalizada. A bebida ela é legalizada, mas ela aprisiona, ela destrói casamento, ela destrói a saúde. É tão sério a bebida que as pessoas, quando é alcoólatra, ele nunca admite que ele é alcoólatra, nunca. E isso aí é tão sério sobre isso. Hoje a juventude, elas estão bebendo muito mais do que antigamente. Então, porque a droga não é legalizada, né? Então, assim, a bebida, ela traz um desvasto na família. Aqui, o vinho zomba de quem o bebe. A bebida forte deixa o idoso agressivo sem domínio próprio. Bebida que embriaga costuma levar a grande miséria e sofrimento. Eles desencaminham as pessoas e faz com que pratica atos tolos e abusivos. Então, assim, a gente tem que ter cuidado. E aí, sobre isso, né? Então, a bebida, ela destrói família. Nossa, destrói tanta coisa. É tão triste, às vezes, você ouvir noticiário que fulano matou ciclano por causa da bebida. Beltrano, sim, a bebida, ela também traz isso, um destruidor de lares. A bebida, na verdade, é um destruidor de lares. Aqui outro, vamos lá, no 22. Como o branido do leão é o terror do rei, o que lhes provoca a ira, peça contra a sua própria vida.
Horroroso é para o homem o desviar de contenda, mas todo insensato se mete em rixa. Aqui, aí, ó, aqui o preguiçoso, né? O preguiçoso não lavra por causa do inverno, pelo que não cega, procura e nada encontra. Como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-lo. Aqui, ó, como águas profundas são o propósito do coração do homem, mas quem dá a certeza de tudo é o Senhor. Como está lá em Provérbios 16, né, que fala, né? O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios do Senhor. Então, vou repetir de novo esse versículo que eu achei maravilhoso. Como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Muitos proclamam a sua própria benignidade, mas o homem fidedigo, quem o achará? Aqui, benignidade fala bondade, misericórdia. Benignidade fala sobre a bondade de Deus na nossa vida. A bondade de Deus é boa, perfeita e agradável. É um atributo do caráter. Essa bondade aqui é um atributo do caráter daquela pessoa sábia. Da pessoa sábia, ela é bondosa. Da pessoa sábia, ela é amorosa. A pessoa sábia, ela tem dentro do seu coração o fruto do Espírito Santo. Que um dos frutos do Espírito Santo é a bondade. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. E precisamos ter essa característica, né? Essa é uma das características da bondade, da pessoa sábia, a bondade. O justo anda na sua integridade, felizes lhe são os filhos depois dele. Então, quando nós somos pessoas justas, os nossos filhos também são justos, porque o que nós plantamos, nós colhemos. Assentando-se o rei no trono do juízo, com seus olhos dissipa todo mal. O Senhor está lá no trono dele e ele está vendo toda a maldade que há aqui na terra. Quem pode dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Aqui, ó. Aí o 7 fala assim, os filhos do justo são abençoados, são mesmo. Os filhos da pessoa justa são abençoados. Esses filhos veem nos pais justos e irrepreensível modelo de integridade no lar. Eles são incentivados pelo exemplo piedoso dos pais, que demonstra sua fé e são desafiados a tornar-os sábios também. Então, quando nós somos justos, nós criamos o nosso filho na justiça de Deus, no propósito de Deus, no caminho do Senhor, e buscamos essa sabedoria do Senhor, os nossos filhos vão andar também no mesmo caminho que nós andamos. Aqui, ó. Quem pode dizer... Isso aqui é muito tremendo. Nossa, esse versículo me chamou a atenção. É muito tremendo. Quem pode dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Então aqui fala, nenhum homem ou mulher pode afirmar, sou perfeito e sem pecado. Dois níveis são abordados, perfeição em motivo e pensamento. Ter um coração puro é perfeição nos atos morais, ser limpo. Por causa do pecado de todos nós precisamos de Jesus Cristo como Salvador. Aqui voltando aqui, eu gostei muito desse outro que fala assim.
A sabedoria está sempre na superfície, por vezes ela precisa ser trazida à tona. E para que isso é necessário discernimento, que Provérbios tanto fala. Então, a sabedoria, ela sempre está disponível a nós. O que nós precisamos trazer à tona a sabedoria. E em Provérbio fala sobre isso, né? Sobre a sabedoria. Aqui no 10 fala assim, ó. 2 pesos e 2 medidas. Um e outras são abomináveis ao Senhor. Então, 2 pesos e 2 medidas, né? E uns e outras são abomináveis ao Senhor. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro ou reto. Então, até a criança, né? Deus sabe até a criança quando ela está fazendo o que é certo e o que é errado. O caráter é reconhecido até mesmo na infância. Os atos e conduta da criança revela como ela é. Os pais devem ficar alerta para avaliar as ações dos filhos. Então, moldá-la pela disciplina, ensino e exemplo. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor fez, tanto um como o outro. Então, o ouvido que ouve e o olho que vê. Deus nos, é igual fala, que nós nos, então Deus está vendo nossas ações, Deus está vendo o que nós falamos, Deus está ouvindo o que nós pensamos ou fazemos. Não ames o sono para que não empobreça. Abre os olhos e te fartarás do teu próprio pão. Então, aqui, não ames o sono, quer dizer que o preguiçoso ama dormir. O preguiçoso, todo tempo, ele está procrastinando, ele adora dormir, o preguiçoso. Então, temos a medida certa para dormir. Então, nós não podemos amar demais. Tudo tem 2 medidas, né? Tudo é equilibrado. Nem muito e nem pouco. Então, na medida certa. Então, aqui fala, mais uma vez, ele está falando sobre quem? O preguiçoso, né? Que o preguiçoso ama dormir também. Eu também gosto de dormir, eu amo dormir. Mas, assim, a gente tem que ter equilíbrio, né? Agora, ficar o tempo todo dormindo, com preguiça, dormir aqui também fala que é das oportunidades que aparece e a pessoa não corre atrás daquelas oportunidades. Porque aqui, ó, é tanto que aqui nesse provérbio tem 2 vezes falando do preguiçoso. O 4, né, que é o preguiçoso, 24, e o 13, que fala, né, quem é o preguiçoso sempre vai colocar o seu fracasso na situação. Então, assim, o preguiçoso sempre vai colocar o seu fracasso, o seu fracasso, tudo na situação. O preguiçoso sempre vai ter uma desculpa. Sempre nos seus lábios vai ter uma desculpa. Porque a palavra de Deus é bem clara. O que nós plantamos, nós colhemos. E aí, muitas vezes, eu gosto sempre de falar, até o que nós não plantamos, muitas vezes nós colhemos, dependendo da sua carga hereditária, né? As suas coisas da sua família. Então, tudo que nós plantamos, nós colhemos. Não adianta, a nossa vida é um verdadeiro plantio. Você planta, você colhe. Você planta, você colhe. Mas tudo tem um determinado tempo para todas as colheitas e hoje você planta, hoje é o dia de você plantar. Amanhã você tem que plantar de novo para você colher. Um dia você planta, um dia você vai colher. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Então, qual a semente que nós estamos plantando para a nossa vida, para nós colhermos?
porque nosso filho colhe, nós mesmos colhemos. Oi, Márcia, bom dia, querida. Bom dia, seja bem-vinda à nossa live. Hoje eu estou lendo Provérbios 20. Aí eu parei aqui um pouquinho para falar sobre o preguiçoso, que está lá. Provérbio 24 e o 13, que fala assim: o preguiçoso não lavra por causa do inverno, pelo que na cega procura e nada encontra. Aqui no 13 fala: não ame o sono, para que não empobreça. Abre os olhos e te fartarás do teu próprio pão. Tô falando assim que o preguiçoso, aquela pessoa preguiçosa, ela sempre vai colocar, porque eu falo da preguiça aqui, é sobre procrastinação, sempre vai colocar desculpa nas circunstâncias de você não conquistar aquilo que você está buscando. Sempre o preguiçoso vai colocar, eu não consegui isso por causa disso. Sempre vai ter uma desculpa. Sempre. O preguiçoso, ele não tem sonhos, não tem planos, não tem objetivo na sua vida. E em Provérbio, ele fala muito sobre isso, e principalmente aqui em Provérbios 20, ele está trazendo uma atenção mais especial sobre o preguiçoso, três tipos de pessoas que tem em Provérbio 20 existem 3 tipos de pessoa que eu tava falando, não tanto pessoa, mas a advertência conta 3 tipos de pessoas, né? Conta 3 tipos de atitude. Então essas são só de Provérbio que fala sobre o álcool, né? Que o álcool destrói família, destrói tudo, destrói saúde. O álcool ele não está entre os sábios. O álcool ele é a consequência, isso é devastador, o álcool na família. O alcoolismo, a bebida aprisiona mais do que as drogas que é legalizada. Então tava falando esses 3 tipos que você chegou antes, né? 3 tipos. E o outro preguiçoso. O preguiçoso sempre vai colocar a culpa nas circunstâncias, ignora as oportunidades da vida e está sempre cansado ou com sono. Então o preguiçoso sempre vai ter isso. E a pessoa briguenta, a pessoa briguenta, os ensinamentos nos diz que não devemos seguir o caminho, porque ele é marcado pela confusão e discórdia. Então, só depois você dá uma lida em Provérbios 20, ele é muito rico, gente. Eu já li, reli, já olhei, nossa, muito rico de ensinamento, porque o que nós precisamos nos dias de hoje, ter o ensinamento do Senhor para ter uma vida ensinamento para uma vida diária. Então vamos lá, ó, o 14 fala assim, ó: nada vale, diz o comprador, mas indo então se gabar. Há ouro em abundância de pérola, mas os lábios instruídos são joias preciosas. Ok, os lábios que instruem a sabedoria é muito mais valiosa do que muitos ouros e pérolas, né? Então, que nossos lábios sejam lábios de sabedoria, que saia de nós sabedoria do Senhor, sabedoria para viver, sabedoria para trazer paz no meio da guerra. Muitas vezes estamos vivendo na nossa casa uma guerra, uma luta, mas tenhamos sabedoria, temos palavras de vitória, palavra do Senhor para nossas vidas. Então Deus
a pessoa, né, que tenha lábios de sabedoria vale muito mais do que joias, do que ouro, do que prata. Então, igual tem um versículo que também que fala que a sabedoria é mais valiosa do que o ouro e a prata. Tome-se a roupa aquele que fica fiador por outro, e por penhor aquele que se obriga por estranho. Suave é ao homem ao pão ganho por fraude, mas depois sua boca se encherá de pedrinhas de areia. Né? Muitas vezes o homem se gaba, né, porque conquistar aquilo ali, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas ele não sabe, mas ganha as coisas por desonestidade, mas não sabe o que ele tem para vir depois para a vida dele. Por isso que nós precisamos ganhar nossas coisas com sabedoria, não sabedoria humana, mas a sabedoria de Deus. Os planos mediante os conselhos têm bom êxito, fazer a guerra com prudência. O mexeriqueiro revela o segredo, portanto não tem metas com que muito abre os lábios. A quem amaldiçoa seu pai ou a sua mãe, apaga-se-lhes a lâmpadas, mas nas mais densas trevas. A quem amaldiçoa seu pai ou a sua mãe, apaga-se-lhes a lâmpada, nas mais densas, aqui é o 20. A posse antecipada de uma herança, ao fim não será abençoada. Não diga, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor e Ele te livrará. Aqui fala, né, sobre a vingança. A vingança deve ser deixada para Deus. Só Deus é capaz de deferir a justa vingança. A libertação do justo envolve julgamento do perverso. No entanto, a punição da injustiça deve ser deixada nas mãos de Deus. Então, aqui ele traz um alerta, né? Que deixa que Deus resolve tudo aquilo que a pessoa está fazendo mal contra você. Deus vai dar justiça. Se você é uma pessoa justa, está vivendo segundo o coração do Senhor. Se alguém levantou contra você, deixa que Deus vai fazer naquela vida daquela pessoa. Então, 2 pesos são como coisa abominável ao Senhor, e balança enganosa não é boa. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Então, fala aqui também, né? Que os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Jamais, aqui ó, embora tentemos entender a soberania de Deus, mas jamais entenderemos plenamente o Deus incompreensível. Jamais entenderemos os caminhos que Deus tem para nós. Só Ele sabe, mas precisamos de nós uma decisão de viver segundo a vontade dEle. O laço é para o homem o dizer precipitadamente é santo e só reflete depois de fazer o voto. O rei sábio joeira os perversos e faz passar sobre eles a roda. O Espírito do Senhor é a lâmpada do Senhor. Não, o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrilha todo o mais íntimo do corpo. Deus revela o que se encontra no mais íntimo do nosso coração. Então Deus revela o que está verdadeiramente no nosso coração. O que tem no nosso coração? Aí fala do indivíduo: pensamentos, atitude, desejo e vontade. Da mesma forma que uma lâmpada acesa, da mesma forma que uma lâmpada acesa, a lâmpada está acesa, né? Você entra no lugar, tá tudo apagado.
Tá tudo escuro, você chega com uma lâmpada e acende, você clareia. Assim é Deus em nosso coração. Deus conhece o nosso coração, conhece, né? Da mesma forma aqui, ó, da mesma forma que uma lâmpada acesa revela o que está na escuridão, ele discerne nossos motivos e avalia os nossos atos. Então, quando está tudo escuro, um local, você chega e acende a lâmpada, você vai ver tudo que está ali naquele momento. Assim é o Senhor. Ele conhece o nosso coração, conhece as nossas atitudes, conhece os nossos pensamentos. E ele, além de conhecer, ele avalia o que realmente tem ali naquele... Ele vai avaliar pelos nossos atos, né? O Espírito de Deus capacita-nos a conhecer e agradar a Deus, agindo além da nossa consciência humana. Porque o Espírito de Deus, ele vai nos capacitar a conhecer e a agradar a Deus. Então aqui ele fala muito sobre isso, que o Espírito Santo sempre vai nos revelar o que está no nosso coração, né? Que agindo além da nossa consciência humana. Então, lá, outra passagem que eu sou apaixonada. Nossa, eu amo, eu tenho um hábito, eu sempre tive muito, depois que eu converti e conheci o Senhor, eu sempre tive o hábito de ler a Bíblia o ano inteiro. Sempre tive esse hábito. Esse ano, eu estou lendo como é que fala? Livros, né? Tô lendo Provérbios, depois eu vou ler Salmos. Mas o Salmo 139, ele fala muito sobre isso, né? Que Deus nos conhece, né? Ele já nos formou no ventre da nossa mãe, conhece o nosso pensamento, né? Então ele conhece tudo de nós, conhece o nosso coração. E o que Deus quer de nós? O Espírito Santo, ele, quando nós precisamos, né? De sabedoria, nós buscamos do Espírito Santo para eles nos guiar, nos capacitar para conhecer a Deus e agradar da palavra dele. Como é que nós conhecemos a Deus? Através da palavra, através da oração. Assim nós conheceremos o propósito de Deus na nossa vida. Então, se nós precisamos de conhecer a Deus, conheça Deus na palavra. É maravilhoso ler salmos, cânticos, né, de alegria. Tem muitas passagens ali em salmos que você coloca você como a primeira pessoa. Então, Deus quer de nós o quê? Conhecimento da sua palavra. Conhecer a Deus em primeiro lugar. Deus, o todo soberano. E outras coisas, a gente também precisa ler alguns livros para ter entendimento e conhecimento da sua palavra. Então, ele revela o que está em nosso coração. 27. Amor e fidelidade preserva o rei, e com benignidade sustenta ele o seu trono. O ornato do jovem é a sua força, e a beleza dos velhos as suas clãs. Aqui fala, os vergões da ferida purifica do mal, e os açoites o mais íntimo do corpo. O propósito da disciplina não é ferir nem provocar dor, mas curar o indivíduo do mal e levar à maturidade. Muitas vezes, quando nós estamos passando por alguma coisa, alguma luta, né? Deus, ele tem um propósito na disciplina. Esse propósito na disciplina dele não é para nos magoar, não é para nos ferir, é para que nós vamos até a maturidade dele. Às vezes, quando a consciência é lenta para funcionar, a disciplina física é necessária para quebrar a mais obstinada teimosia. Não há nenhum índice de abuso aqui, pois a correção desumana é proibida e o valor da criança é refinado com consistência em diversas passagens. Então Deus, ele nos disciplina para o seu propósito, para o propósito dele na nossa vida.
E Deus sempre vai estar nos disciplinando, porque tudo nós queremos no nosso devido tempo, e nada é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Então, aqui vai ficar mais um livro de Provérbios 20. É interessante vocês dar uma lida de novo, porque tem muitas palavras muito chave aqui que a gente precisamos colocar no nosso dia a dia e entender quais os propósitos de Deus na nossa vida. Então, fica aqui mais uma palavra de Deus, mais um Provérbios, né? E vamos conhecer mais a Deus, que Ele é maravilhoso, tremendo na nossa vida. Então, muito obrigada, você, Márcia, por ter entrado, você, Natália, muito obrigado, e que Deus nos abençoe, Deus nos traz a paz, a alegria que é dele, porque tudo é para ele, nada é para nós, tudo é dele por ele, e que nós possamos viver o nosso propósito aqui na terra, porque Deus nos criou para um propósito, e a gente tem que começar a descobrir qual é o nosso propósito aqui na terra. Deus não nos criou só por nos criar, Ele criou com um propósito, e esse propósito precisa ser desenvolvido, precisa ser buscado em Deus. Qual o propósito que Deus tem para nós, né? Um dos maiores propósitos que Deus tem para cada um de nós é ganharmos vida, é falar do amor dele. Esse é o maior propósito. É proclamar a sua palavra aos quatro cantos da terra, falar dele, da palavra dele. É isso que é um dos propósitos que Deus tem para a nossa vida. Falar do evangelho, da bondade, do amor, que ele é amor, ele é paz, ele é alegria, ele é fidelidade. Esse é um dos maiores propósitos aqui na terra. Um dos maiores propósitos aqui da terra é falar dele, né? O Senhor é lindo, maravilhoso, poderoso, e Ele nos abençoa tanto. O que nós podemos retribuir dele, da palavra dele? Então, o que nós temos para oferecer ao Senhor, a não ser a nossa própria vida, né? Viver essa vontade, viver esse evangelho de verdade em nossos corações. Essa é a bondade do Senhor. É isso que Ele quer de nós. Obrigada e um bom dia. Tchau.